Bom dia, Boker Tov, Shalom a todos. Hoje nós estamos no dia 24 de Kislev de 5.784. É dia 7 de dezembro de 2023, tá? E o estudo de hoje é o Talmud. Vocês viram ali no título. Hoje nós vamos vamos avançar no Talmud. Existe uma dúvida, uma pergunta que me foi feita. Eu não vou dizer exatamente como foi a pergunta, mas ela foi mais ou menos assim: o que são essas 7 leis de Noah que eu nunca vi? A pessoa escreveu que eu nunca vi. Então eu quero lembrar vocês que não significa que por nós não vermos alguma coisa, né? Ele falou, eu nunca vi, de uma maneira assim, nunca li, não sei sobre isso. Mas quando a gente fala nunca vi, significa que, quer dizer, não significa. Nem tudo que só porque a gente não viu, não exista, né? Então assim, eu não vi, não existe. Não, existe. E as 7 leis de Noah são 7 leis universais. São 7 leis muito antes da própria Torá, da própria entrega da Torá. Muito antes de existir o judaísmo, onde daí nós vamos ter ali na Torá os 613 mandamentos direcionados para o povo hebreu, né, que vem a ser o povo judeu. Então o objetivo do canal é nós trabalharmos o judaísmo de uma forma abrangente e simples, a mística judaica, a filosofia judaica e também ciência. Então eu nem falei disso ainda, para você ver que lá no vídeo da apresentação do canal está muito explícito que é um canal dedicado às pessoas que, como eu, gostam desses assuntos, tá? Desses todos assuntos. Então, não é só para os Bnei Noah, ou eu não vim aqui ensinar judeu a ser judeu, porque eu não sei ser, eu não sou, e não vim ensinar ninguém a ser um Bnei Noah, né? Mas nós vamos falar sobre os assuntos que dizem respeito a este povo, conhecer a história deste povo, principalmente a sua mística, que é posterior, tá? E os Bnei Noah, como nós podemos nos aproveitar no bom sentido de tudo isso. Porque um Bnei Noah né, os filhos de Noé, são seguidores do judaísmo. Mas também vamos falar de ciência e muito mais. Então, no momento que nós estamos estudando o Talmud, nós estamos conhecendo do que se tratava o Talmud, do que se tratava, do que se trata e do que se tratará. Por quê que eu falo no passado, no presente e no futuro? Porque o Talmud não se ocupou unicamente de pegar a lei escrita, a Torá, lembram, Mishnah, Gemara, discutirem os sábios, os doutos, para colocar aquilo que estava na Torá na prática, né? Primeiro conversando oralmente, para poder entender aquilo que era tão literal e tão difícil de compreender. A Torá é muito, ela tem muita metáfora. Então, para poder pôr na vida real, na prática, né? Os sábios talmúdicos tiveram que fazer o Talmud, né? Compilar o Talmud depois de muito tempo de estudo daqui, dali, juntando academias e tudo mais. Porém, muitas coisas que eles também precisaram codificar, legalizar, né? A Alahá, fazer a lei, poder formar o Talmud, muitas dessas coisas não estão explícitas na Torá. Então, o Talmud se ocupou não só de transmitir oralmente e depois colocar no Talmud o que estava na lei escrita, na lei divina, mas também trabalharam as coisas que eram dinâmicas no tempo. Lembra que desde o começo nós falamos aqui que o direito é dinâmico. Um exemplo muito simples disso é que mesmo nós, nos nossos tempos, alguns anos atrás, nós não tínhamos leis que regulamentavam a internet, por exemplo. Então, acontecia, quando a internet surgiu, estou falando aqui do Brasil, o nosso Código Civil e Penal não estavam esperando por isso.
Assim que teve alguns problemas, algumas coisas que começaram a acontecer, houve então a regulamentação de leis próprias para a internet, para a rede. Então essas coisas não estavam escritas no Código Civil, né? Não estavam escritas no Código Penal. Isso teve que ser enxertado, ser feito posteriormente por conta do dinamismo da sociedade. Nós vamos descobrindo coisas, nós vamos inventando coisas, o ser humano é muito inventor, e aí surge não só a obrigação, mas surge a necessidade de novas leis. Então, interpretaram a Torá e também tiveram que fazer leis, que construir leis para a sociedade, sempre lembrando que na Torá ninguém mexe, só interpreta de forma coerente para colocar na lei, ali no Talmud, tá? Mas essa não se muda. O restante, o que veio depois, o que vem do homem, o que vem do ser humano, muda o tempo todo. Então eles se ocuparam disso também. Por isso que hoje nós vamos entrar na lei civil. E vamos devagarzinho, porque nós estamos fazendo o quê? O trabalho de conhecer o porquê e como foi feito e do que se trata. Tá? Essa parte não é uma parte filosófica, é uma parte para que nós conheçamos. Porque se nós queremos conhecer uma tradição que se ocupava da parte religiosa e da parte alárrica juntamente, nós precisamos conhecer um pouco do que tinha no Talmud. Sempre lembrem que no judaísmo, né, da antiguidade, hoje algumas coisas, é claro que mudaram porque precisa modernizar, mas desde que tudo isso começou, nunca houve uma separação entre a religião, tá? E o direito civil, entre a religião e o direito penal, entre a religião e o direito, de uma maneira geral, as leis. Não tinha essa divisão, essa separação, né? Então, olha o tamanho da responsabilidade dos sábios do Talmud de colocar em coerência, em paralelo, funcionando junto, lei divina e lei humana. Então, para essa pessoa que me perguntou sobre os Bnei Noach, nós vamos falar sobre as 7 leis. Mas eu não vou dar ensinamentos, eu vou falar, vamos fazer um vídeo sobre as 7 leis de Noach, que são universais, são para todo mundo, não existia judeu ainda, lembrem-se disso, foi a primeira grande aliança, tá? Porque essa é uma aliança que Hashem fez com a humanidade, tá? Lembra o arco-íris, toda aquela coisa, o dilúvio, Noé, tá? Então nós vamos sim, dei um pause aqui, então nós vamos sim falar delas, mas nós não vamos minuciosamente ensinar ninguém sobre isso. Existem milhões de vídeos de rabinos muito experientes e competentes para falar sobre isso, e também dentro das comunidades Bnei Noach. Mas nós vamos conhecer mesmo assim. Vou fazer um vídeo só sobre isso, com as ramificações e com algumas interpretações para nós colocarmos nos dias de hoje, porque até mesmo as 66 ramificações tem muita coisa ali que é antiga, que não acontece mais, não com aquele objeto, tá? Aquele objeto, como por exemplo roubar, o que significa realmente roubar ou sequestrar, o que significa em todos os sentidos, inclusive no sentido psicológico do que significa roubar. Às vezes eu roubo a sua energia e você nem percebe, né? Às vezes você rouba a energia das pessoas à sua volta e nem percebe. Então nós vamos falar nesse sentido, tá? Hoje é Talmud, hoje é lei civil. Hoje é o capítulo 21 da segunda parte do Talmud essencial do Rabino Adin Staunsaltz. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam shakol nehiyah bivaro. Não tenho mais café. Tenho que comprar café, não tenho café, então não fiz café mais. Mas como vocês já sabem, não estava muito bom mesmo. O último até que ficou bom.
Nós vamos começar lendo a Lei Civil. Tomara que vocês gostem, porque eu sei que a empolgação é quando as coisas são assim para a nossa vida, para o nosso dia a dia, mas vamos tentar entender, porque quem fez direito ou faz direito, né, a faculdade aqui, se tiver alguém assistindo, vai ver como é interessante nós compreendemos essas coisas mais antigas da tradição judaica, porque o nosso direito ele é muito pautado nas tradições antigas. Tudo começou na filosofia, né? Os filósofos começaram a conversar sobre direito. E que filósofos? Filósofos, qualquer pessoa que já começasse a conversar sobre isso. Não precisa existir a filosofia. Eu não sei se vocês sabem, mas matemática e física precisam andar juntas, né? Porque você precisa pegar aquela teoria da física e fazer um experimento, você precisa provar. Matematicamente falando, ainda é mais fácil, embora seja impossível para mim que não sei matemática, é mais fácil de comprovar teorias da física do que no experimento, mas precisa dessas duas coisas. Acontece que algumas coisas que foram descobertas tô falando de física e matemática, matematicamente falando, nem existia a física. Então, nós somos assim produtos do nosso passado e de pessoas que começaram a estudar isso, aquilo e unir as coisas. Então, isso também serve para a lei. A lei de hoje, ela é um produto de muita filosofia, de muitas perguntas. Filosofia agora no sentido de perguntar. Muitas perguntas de pessoas que se reuniam e queriam entender. E nós estamos falando desde o tempo das cavernas, porque precisávamos ter isso, né? Precisávamos compreender. Desde o escambo, você vai trocar uma coisa pela outra, mas as coisas têm que ser, os valores precisam ser parecidos, né? Semelhantes para ter as trocas. Então esse dinamismo diz respeito ao que nós vamos falar um pouco agora, no direito civil, tá? Então, lei civil, que na verdade eles chamavam de monetária, tá? A lei civil, ou como é usualmente chamada, Dine Mamonot, é a lei monetária, é uma das mais férteis do pensamento e criatividade talmúdicos e foi assim definida por um dos sábios mishnaicos. Aspas, tá? Quem deseja adquirir sabedoria deveria estudar Dine Mamonot, lei monetária, pois não existe maior tema na Torá. É uma fonte borbulhante, isso que ele está falando da Torá, uma fonte borbulhante, né? E o monetário, o dinheiro, os danos, a compra e venda, essas coisas nasceram junto com a gente, né? Nasceram junto com a gente. Ao contrário de outros códigos inflexíveis e estatutos e regras, a lei civil, que define uma área importante das relações humanas, é flexível e está em mudança contínua, né? Como eu disse, surgiu a internet, teve que surgir leis para regulamentarem a internet. Um tipo de compra online é um tipo diferente. O Pix, né? Então nós estamos falando de lei monetária diferente. A poupança, a conta corrente, o cartão de crédito, o débito, o crédito. A última coisa foi o Pix aí, porque primeiro nós tínhamos transferência, TED, essas coisas, né? Depósito em conta. Agora nós temos estudo virtual, né? Eles estão falando aqui do dinamismo. Nós estamos falando do Talmud, tá, gente? Eu dei um exemplo dos dias de hoje, né? A alahá pertinente a assuntos biológicos ou rituais pode manter-se inalterada por longos períodos por causa da estabilidade dos objetos em discussão, né? Lei biológica, que não é essa dinâmica, né? O que é perna, o que é braço, o que é boca, o que é doença, o que é estar grávida, o que é, né? Isso não mudava. Isso não é assim. Até está mudando hoje em dia, o negócio de gravidez, mas enfim, vamos voltar aqui para o assunto. Mas não é esse o caso da lei civil. Os sábios notaram a diferença entre as áreas em que apenas um pequeno número de pessoas está envolvido e a esfera da lei monetária, em que todos podem envolver-se nesta ou naquela ocasião. Então,
Numa hora ou outra você vai ter que comprar alguma coisa. Numa hora ou outra você vai ter algum problema monetário. Esse era um lugar muito fértil, né? Bom, se preocuparam tanto com isso que tem essa fama aí que o judeu é rico. Isso não é verdade, tá, gente? Todos os judeus são ricos. Aí os rabinos se aproveitam um pouco e fazem aquela saiba como ganhar dinheiro, faça, né? Não existem milagres, tá, gente? Um dos princípios nas bases do Dinei Mamonote, como um todo, e que de várias maneiras influencia igualmente o procedimento alárrico, é a suposição de que o dinheiro pode ser dado como presente. Até hoje, isso é muito usado. Esse ponto, aparentemente sem importância, serve de alicerce a todo o código, o qual é baseado no acordo público para o estabelecimento de várias estruturas monetárias. Todas as outras leis da Torá são percebidas como matérias naturais que não procedem da comunidade e que, portanto, não estão sujeitas a seu controle e supervisão. Podemos dar o exemplo da própria Torá, tá? O que está lá em exatidão não muda, é interpretado, mas não muda, tá? Mas, dado que o dinheiro é passível de ser possuído pelo indivíduo, este pode chegar a um acordo com a outra parte e abrir mão de certos requisitos básicos legais ou emendá-los. O costume da terra, o acordo tácito é quando ele não é expresso, tá? Do povo em conduzir suas vidas consoante certo código legal, tem aqui impacto maior que em qualquer outra esfera legal. Presume-se que um homem que reside em certo lugar se compromete a observar a lei e os costumes locais e, portanto, renunciar a alguns dos direitos que a Torá lhe concede, porque ele está num lugar onde os costumes são diferentes. Então, isso não precisa estar expresso, isso é tácito, né? Ele vai se adaptar naquele lugar. Outro ponto básico que torna a lei monetária mais flexível que outras categorias é o conhecimento de que o dinheiro pode ser reposto. Aqui nós vamos ver muitas coisas no nosso direito. Porque, sabe quando a gente diz assim, ai, nossa, perdi tanto lá em dinheiro, mas você está bem de saúde? Aí a pessoa diz para você, fique tranquilo, porque dinheiro a gente faz de novo. Então, o dinheiro roubado pode ser reposto, o dinheiro perdido pode ser reposto, enfim, isso é muito dinâmico. Erros em outras esferas são muitas vezes irreversíveis em outras esferas, como, por exemplo, matar alguém, não é? Prejudicar de forma irreversível alguém. De modo que, em casos onde há dinheiro envolvido, é sempre possível reverter um julgamento errôneo, recuperar fundos furtados e assim por diante. Deste modo, apesar das numerosas exortações para que se proceda justa e honestamente, e da estrita proibição de furto e roubo, os legisladores puderam estabelecer sistemas legais para certos atos, a despeito do temor de que pudessem ocorrer erros. Você sempre é inocente desde que provem o contrário, né? Desde que provem o contrário. E aqui, quando diz respeito a dinheiro, para não ocorrer erros, é no sentido de não ter uma decisão injusta, monetariamente falando. Além disso, concediam-se ao tribunal poderes mais amplos em casos civis do que em relação a outros tipos de alahá. Em teoria, o tribunal em Israel pode introduzir ordenanças e proferir sentenças que que não derivem da lei da Torá, mas é permitido fazê-lo por instruções explícitas da própria Torá, no interesse geral. Quer dizer, vou ler de novo aqui, ó. Em teoria, tá? O tribunal em Israel pode introduzir ordenanças e proferir sentenças que não derivem da lei, tá? Não derivem da lei da Torá, mas é permitido fazê-lo por instruções explícitas da própria Torá, no interesse geral. A regra de maior alcance é que Hefker bet din Hefker, vou ler de novo.
Hefker bedim, lembra bedim? Hefker, que significa o decreto de uma corte pode tornar sem dono sua propriedade. E foi com base nesta sentença que os tribunais judaicos foram autorizados a expedir novas leis e decisões e a apropriar dinheiro de um homem e entregá-lo a outro, ainda que esse direito não tenha sido especificamente concedido por lei. Isso é o fato do dinamismo. Do direito, por conta do dinamismo dos negócios, por conta do dinamismo da sociedade e sempre inovando negociações e arranjando problemas também. Por essas razões, as leis monetárias que figuram na Torá foram grandemente elaboradas e adaptadas a diversas necessidades e condições que variavam. O antigo tratado Nezikin foi dividido em 3 portões. Eles usam esse termo portões, tá? Mais ou menos de acordo com os tipos de problemas tratados pela lei monetária. As leis relativas a danos no sentido limitado, abrangendo lesão direta ou indireta infligida por um homem a outro, estão entendendo, né? Constam principalmente do primeiro portão, do tratado Bava Kama. Nós falamos dos tratados no começo, dos nomes e das divisórias. Disputas monetárias, disputas trabalhistas e empréstimos são discutidos na segunda seção Bava Metzia, enquanto as leis pertinentes à sociedade, vendas e documentos legais aparecem na terceira seção Bava Batra. Quem conhece o nosso direito já percebeu que, como hoje, lá também era necessário dividir, né, as seções dentro de um próprio tratado. O que no nosso Código Civil, você vai ter o Código Civil, você vai ter os assuntos, né? E vai ter as seções dentro dos assuntos. Nós vamos ter o direito de família, nós vamos ter o direito de propriedade, que vai estar tem contratos, divórcio e casamento, casamento e divórcio. Vamos lá. Categoria de danos. Os tipos de danos foram enumerados numa antiga Mishnah como os 4 avot. Lembra avot, né? Como Pirkei Avot, tá? Categorias principais de danos e foram finalmente expandidos para 24. O dia de hoje. As Mishnayot básicas eram muito antigas e sua enigmática brevidade, eram curtas, né? Não tardou a despertar controvérsia sobre o significado preciso de certos termos, se bem houvesse acordo geral quanto às questões principais. Então, eles acordavam na questão principal, mas estava sendo difícil interpretar termos. Nós vamos entender aqui termos como boi, vaca, cachorro. O seu animal não pode comer as minhas plantas. Que animal é esse? Que planta é essa? O que é meu? Nesse sentido, então tinham termos que estavam, eu não diria obsoletos, mas ele era muito breve. Ele falava um nome só, mas acabava abrangendo vários outros. Precisou-se interpretar isso, porque isto não estava explícito na Torá. Então, concordou-se mais tarde que os 4 avot, né, as divisórias ali, não incluem dano diretamente infligido, e sim apenas dano causado por algo de que o indivíduo seja responsável. As definições mishnaicas de boi e cisterna, pastoreio e incêndio deveriam ser consideradas meros símbolos técnicos, como disse um sábio, aspas, quem acredita que o boi no Talmud é um boi de verdade, jamais sequer começou a entender a Halahá.
Então vocês vejam que dentro da própria Mishnah, dentro dos próprios tratados e das conversas mesmo, antes mesmo dos tratados, quando eles começaram a colocar no papel, até ali tinha que ser interpretado. Por isso a importância do Talmud. O Talmud interpretar a Mishnah, interpretar a Guemará, que as duas interpretaram a Torá. Né? O Talmud precisou trazer, porque até mesmo nas interpretações haviam, eu não diria metáfora, Talmud não tem metáfora, mas existiam controvérsias, ou como aqui ele diz, quem acha que boi no Talmud é boi de verdade, não começou nem a entender a Alahá. Uma classificação ligeiramente posterior, eles foram ajeitando, que também serviu como protótipo, dividiu as lesões por suas causas. Prestem atenção. Lesão, tá? Lesão mesmo na pessoa, coisa. As lesões por suas causas. Chifre, dente, pata, poço e fogo. Entendendo? Então, o que é chifre aqui? O que é dente aqui? Quem mordeu quem? O que é pata, o que é poço, o que é fogo? Lembra quando nós conversamos que uma responsabilidade muito importante que o judeu leva em consideração e nós devemos levar em consideração é como cidadãos, é você proteger uma escadaria, você né, um corrimão, você colocar numa sacada uma grade, você tapar um buraco que tenha na sua casa. Por quê? Porque não é só você que pode se machucar, mas o dano causado a outrem. Isso sempre foi muito desenhado na lei. Até porque poço, essas coisas era comum, né? Então vamos entender aqui. Os 3 primeiros são causados por animais, chifre, dente e pata, né? E os 2 últimos, que é o poço e o fogo, por coisas inanimadas, tá? O Keren é o chifre, tá? Baseia-se na descrição bíblica do boi marrador, que fere seres humanos ou outros bois. Isto é, dano causado por um animal com intenção ofensiva. O animal, tá? Tinha essa intenção ofensiva. Assim, um cão que morde um homem inclui-se na categoria Keren, entende? E um cão não tem chifre. Então, ele se insere nessa categoria. Por isso, eles tiveram que ir ajeitando, ir montando uma maneira que pudesse compreender e abranger uma palavrinha única para vários acontecimentos, tá? Para vários objetos que cumpriam a mesma coisa que aquele chifre, tá? Cachorro não tem chifre, mas pode fazer o mesmo que um boi. Como também o galo, olha só, que bica outra ave até matá-la. Também ele vai estar na categoria de chifre, tá? Mesmo que seja o bico. As leis relacionadas com esse tipo de lesão não são simples, não são mesmo, né? Porque se distingue entre a responsabilidade do dono por um animal que nunca anteriormente causou danos, né? Então, que responsabilidade tem? Olha só, o dono de um animal que nunca causou danos, tá? Conhecido como tam, que é inocente, e por um animal que já os causou, tá? Que é o mudad, contumaz. Também há diferença entre o animal que dá uma chifrada ou inflige outra lesão, do tipo Keren, que é o chifre, fatal a um homem, que é a um homem, onde é que eu tô? Que é sempre abatido. Então, feriu um homem, matou um homem, o animal é abatido. Essa é uma coisa que não mudou, tá? E desde sempre, e não teve controvérsias, é isso que eu quero dizer. E casos de lesão simples ou morte de outros animais. Por outro lado, Shen é dente, tá? Nós falamos de Keren, que é chifre, agora o dente. É uma categoria relativamente simples de responsabilidade por danos. Um homem é responsável por prejuízos causados por seu animal ao comer algo ou ao praticar um ato que lhe dê satisfação. Um exemplo disso, clássico, da ampliação do conceito de dente, é o animal que se coça, olha só, que se coça numa parede lá, e derruba. Numa parede e a derruba.
Regel, é outra essa, tá? Pata, cobre prejuízos causados por um animal que pisoteia algo. Vocês imaginavam quando eu li lá em cima pata, poço, que era por esses pormenores? Garanto que não me imaginaram, né? Então ele pisoteia algo, mas estende-se para abranger danos que um animal provoca ao movimentar-se normalmente ou atos dos quais não tira qualquer proveito direto. A responsabilidade do proprietário por esses danos cobre quase todas as eventualidades, excluindo o inviável ou os casos em que a parte lesada agiu com excessiva negligência. A palavra negligência aqui é importante frisar, porque eu vou dar um adendo aqui, novamente, para o nosso direito. Às vezes a gente fica opinando, dando pitaco, num caso que vê na TV, quem assiste TV, num fato, numa coisa que vê ali, fica. Ah, porque foi um erro médico. Ah, porque foi não sei o quê. Aqui, dependendo do tamanho da negligência da pessoa que foi agredida, já se olha diferente para a lei. Então, lembre-se o seguinte: existem 3 coisas importantes no nosso direito aqui, e importantes no estudo que eles tinham que fazer do caso em si, para poder julgar e fazer a cobrança e tal, que é negligência, imprudência e imperícia. Nós precisamos disso, tá? E mais o nexo causal. O nexo causal é aquilo que gruda, né? Que dá o nexo, né? A causa e o efeito, aquilo que aconteceu, aquilo que foi feito e a consequência do ato. Então, negligência é como quando você vê que o sinal está fechado e vai mesmo assim, totalmente negligente, não está nem aí, tá? Imprudência é quando você é imprudente, você vê que ele está fechado, o sinal, e você passa rapidamente por ele. Você está sendo imprudente, mas você pega e passa, tá? E imperícia é quando você não sabe o que você está fazendo. É quando um profissional, ele não é perito naquilo, ele não é bom naquilo, ou ele não é um perito mesmo, tá? Então essa é uma imperícia, tá? E a negligência, eu falei do farol, mas vamos voltar atrás, esquece o farol, vamos deixar a imprudência no farol e vamos colocar a negligência daquele que sabe que não deveria deixar aquilo daquele jeito, mas não dá bola, ele negligencia, ele vê o fato que não está de todo certo, mas ele negligencia, tá? Ele faz olhos, né? Sabia que tinha que pôr uma cerca e não pôs. Ah, sabia que tinha que arrumar a cerca e não arrumou. Foi negligente, sabe? Aí o boi passou, fez todo o pesoteio. O conceito geral de prejuízos do tipo é melhor mesmo vocês pegarem essa ideia da negligência, porque senão vai ficar confuso. Eu vou aqui repetir novamente aqui as 3 coisas e eu vou colocar o médico no. Vou botar o médico no pepino aqui, porque fica mais fácil para a gente. Um médico, então, ele negligencia uma febre de um paciente. Não, isso aí não é nada, é só uma febrezinha. Aí ele é imprudente quando ele não dá um medicamento para baixar essa febre antes de continuar fazendo. E ele é imperito porque ele não tem conhecimento suficiente para fazer aquela cirurgia, para fazer aquela... Aí sim, as 3 coisas mais o nexo causal e a consequência de tudo isso pode ocasionar um erro médico. Se não tiver negligência, imprudência e imperícia, não pode. Não se consegue provar. Bom, o conceito geral de prejuízos do tipo bar, que é o poço é tomado do exemplo bíblico da responsabilidade de um homem que cava um poço prejudicando com isso a outrem. Então, o que nós falamos lá atrás e o que nós dissemos hoje? Você cava um poço, você precisa fechar esse poço. Buracos na rua, aqui na minha cidade, que é uma cidade pequena, eles fincam uma ripa, um pau no meio da rua ali, com uma bandeirinha, ou com aquelas fitas
aquelas fitas fosforescentes para que as pessoas vejam, porque você vai prejudicar a outrem, né? A pessoa pode cair no buraco. Mais abstratamente, o poço, abstratamente, era visto como protótipo de qualquer inconveniente criado em lugar público. Então veja que nós estamos falando de dano físico, mas já temos um pouco de dano moral aqui no meio, né? E eu sempre vou lembrar do nosso direito, porque todos os direitos trabalham perdas e danos, dano moral, abalo de crédito, lucro cessante, né? Seja um poço ou qualquer outra coisa, tá? Que cause algum inconveniente público, né? Eis porque se podia falar de um poço rolante, um estorvo público que não está confinado a um ponto e pode ser deslocado. Além de tudo, você não é privado, não é a sua propriedade, é público. Então é físico e também moral. Várias reservas sobre a responsabilidade da pessoa que causa a ofensa tomam em consideração o grau de negligência da parte ofendida e a extensão em que a pessoa que criou o inconveniente tinha o direito de colocar objeto onde o pôs. Prejuízos por ash é fogo, incluem não apenas a ação direta de atear fogo em propriedade de outrem, mas também o acendimento de fogo sem supervisão suficiente, ainda que localizado dentro da propriedade da parte responsável. Nós temos agora a festa de Hanukkah, onde as velas, onde a menorá, Hanukkah, né, é colocada no batente, quando for uma casa de judeu, no batente contrário da mezuzá, tá? E do lado de fora, numa janela, numa sacada, para que as pessoas vejam que você está festejando, que você está comemorando o milagre do óleo, e também para iluminar o caminho, porque elas são acesas no começo da noite, uma meia hora depois que começa o entardecer. Então, nós precisamos aqui ter dois cuidados, né? O judeu e os Bnei Noach, que se não souberem, saibam que podem sim acender as velas. O que nós não podemos fazer é aquela bênção onde fala que nos ordenou. Aquela parte da bênção, nós não falamos aqui de uma festa inteira de Hanukkah, mas existe uma bênção que é feita onde nos ordenou. Quando é dito isso na bênção, isso não serve para nós, Bnei Noach, porque isso nos ordenou os judeus, tá? Então nós podemos fazer toda a comemoração, mas algumas coisas não, porque não é para nós que está dizendo, tá? Então, no dia que eu falei de Hanukkah, um pouquinho, aqui dentro do Talmud, eu expliquei que existem umas casinhas, umas caixinhas, uns lugares onde é colocado Hanukkah para não apagar as velas. Mas, né, quando fica do lado de fora ou se chove, mas também temos que ter cuidado para que uma chama não pegue fogo em lugar nenhum, nem na nossa própria casa e muito menos num lugar público, onde nós vamos estar infringindo, né, duas vezes a mesma coisa. Podemos nos machucar e machucar a outra, então aí nós vamos ter danos, onde existem a alahá para isso. Lembrei da festa agora. Se o fogo fosse considerado... Deixa eu ver onde é que eu tô aqui. Dentro da propriedade particular. O estudo mais profundo da alahá sobre fogo, tá? Implicou o exame da natureza da responsabilidade. Se o fogo fosse considerado continuação indireta do próprio homem, estaria substanciado o conceito de responsabilidade do homem por todos os seus pertences. Este ponto de vista particular foi resumido na máxima: seu fogo é como suas setas, né? Setas. Noutras palavras, assim como o homem é responsável pelas flechas que desfere, ele é responsável pelo fogo que ateia. Outro parecer era que a responsabilidade pelo fogo devia ser mais remota, especificamente no que concerne às ações causadas pelo homem, embora sem contato direto
com ele. Nós vamos falar agora de responsabilidade. Depois nós vamos ter um título Razaká, que significa posse. E então acho que nós não vamos falar sobre a posse hoje, para não ficar muito comprido. E no próximo vídeo eu falo sobre posse e vou adiante. E a posse é bem importante, viu? A posse é bem importante, porque às vezes nós pensamos que somos possuidores de uma terra, ou é um uso capião, e às vezes não é bem assim. O Talmud não trabalhou e não se ocupou unicamente da parte prática e física, que eu quero dizer assim, da lei aqui humana, sempre existindo um paralelo com a lei religiosa, moral, ética, o que torna tudo muito mais difícil, né? Onde nós entramos daí na moral mesmo, que existe no nosso próprio direito. Então, nós vamos começar a falar de responsabilidade e vamos ver até quando vai, mas nós não vamos chegar em posse. Acho que não vamos, porque já estamos com 41 minutos. Responsabilidade. A faixa de problemas ligados a esta questão e as várias limitações de responsabilidade foram relacionadas com a questão geral da inflição de danos. Fez-se uma distinção entre dois conceitos que eram similares no nome e na essência. Grama benezikim, que é uma situação em que alguém se torna causa de prejuízo direto. Por exemplo, se leva seu rebanho ao campo do vizinho. Então, se você pega o seu rebanho e leva ao campo do vizinho, assim como Lote queria fazer, né? Levar o rebanho dele comendo os pastos dos outros ali, né? Achando que já tudo já era deles, de Abraão. Você não pode, você é responsável direto pelo seu rebanho, você que levou, né? Ediná de Garmé, que são leis para causadores relativas a dano indireto. Olha que trabalhoso que é isso. Exemplo simples desse último, indireto, é o homem que queima uma nota promissória pertencente a outro. Quer dizer, você tem uma nota promissória, me mostra ela e eu queimo ela. A nota promissória é sua, né? Eu fiz um dano aqui indireto, mas fiz um dano. E eles vão explicar bem direitinho aqui, a Dean Townsend. O dano direto é a perda do pedaço de papel. Tranquilo, né? Pelo qual ele deve indubitavelmente pagar. Tem uma coisa no judaísmo que eu adoro. E vamos guardar para a nossa vida toda. Sujou, limpa. Quebrou, conserta. Tá? Roubou, que não pode roubar, devolve, né? Pegou emprestado, melhor assim. Devolve, tá? Pegou, devolve, sujou, limpa, quebrou, conserta. Sem mimimi, só faz, tá? Bom, mas o proprietário da nota pode, em consequência, perder uma grande quantia em dinheiro. Porque como é que ele vai provar agora que tinha aquela nota promissória, se o outro lá botou fogo? Deve quem ateou o fogo ser considerado como tendo infligido dano direto, tá? Pelo qual tem responsabilidade direta, ou é meramente a causa do prejuízo. Agora parênteses, tá? Quando quem tomou o dinheiro emprestado recusa a pagar na ausência da nota. O cara sabe que pediu o dinheiro emprestado, né? E ele se recusa a pagar, porque a nota não existe. Aqui temos duas pessoas agindo de maneira ilícita, errada, né? Mas não plenamente responsável pelo desfecho. Essa frase, ela era uma pergunta. Então, vamos ler de novo, tirando isso que eu falei entre parênteses, tá? Então, deve quem ateou o fogo ser considerado como tendo infligido dano direto pelo qual tem responsabilidade direta, ou é meramente a causa do prejuízo, mas não plenamente responsável pelo desfecho, né? Nós temos 3 pessoas envolvidas aqui. O que ateou o fogo, o dono da promissória, aquele que devia. Após gerações de disputas nesta esfera, a conclusão talmúdica era que a responsabilidade também existe na segunda categoria, embora não haja participação real do dano.
O que isso nos remete? O que isso nos faz lembrar? Nos faz lembrar do cúmplice, né? Daquele que é cúmplice. Ele não faz diretamente, mas ele é o cúmplice. Ou, por exemplo, em alguma coisa mais séria, criminosa, penal, o mandante. Nós vamos ter o mandante, nós podemos ter um mandante, o executor e mais um cúmplice. Então, como é que se determina a hierarquia, vamos dizer assim, da lei, a maneira de julgamento, a pecúnia que isso vai produzir, que é o dinheiro, o pagamento, as perdas, os danos, como que se mensura isso? A opinião da maioria era que tal caso deveria ser considerado exequie nonicar, um prejuízo que não é evidente e, portanto, não implica responsabilidade criminal plena, tá? Então, ele não tinha responsabilidade criminal plena, né? Esse caso que nós estamos falando é o daquele que ateou o fogo, tá? Ou aquele que não quis pagar é veiaco mesmo. É aquele que não quis pagar. É o 171 que a gente chama, né? Exemplo disso é alguém que profana uma oferenda queimada pertencente a outrem. A oferenda nem era dele, né? A ofensa pode ser causada pelo simples toque na oferenda, sem tirar-lhe qualquer parcela, tá? Mas, não obstante, isso a torna incomestível e quase sem valor. Aqui uma oferenda de comida, né? De alimento. Neste caso, o comportamento do infrator dificilmente pode ser considerado uma ação deliberada, segundo critérios normais, se bem que o dano possa ser extremamente grave. É meio sem intenção, né? Então também vamos ter que ver isso no direito. O que é com intenção? Aquilo que é sem intenção, daí entra a negligência, imprudência, imperícia, né? É como um homicídio culposo ou penoso, né? Dolo eventual, essas coisas. Os doutos que acreditam que não há obrigação de pagar por tal prejuízo concordam em ser esse um dos casos, que são numerosos, por sinal, em que o causador do dano está isento das leis humanas e sujeito às leis do céu. Um adendo aqui. Eu vou ler novamente porque é aquilo que a gente disse antes. Uma coisa é você agir em conformidade com a lei humana. Tentaram dar um jeito aqui, olha, você não deve tanto, ou você deve, sei lá. Mas, moralmente, você que infringiu, sabe. Se não sabe, é um ignorante. Sabe que infringiu. Sabe que deveria pagar, sabe que deveria ressarcir, né? Então, determinado ponto onde eles já não conseguiam chegar para determinar o quantum a ser cobrado, então aí entra o quê? Deixa nas mãos de Deus, deixa nas mãos de Hashem. É isso que quer dizer, eles trabalhavam juntamente, tá? Com o divino, entende? Com esse entendimento. Você vê que a pessoa está fazendo uma coisa errada, você vê que foi injusta, a justiça foi injusta, né? O judiciário foi injusto, sabe? Mas Deus está vendo, Deus que não tem olhos. Está ouvindo, que não tem ouvidos. Deus está vendo. Os doutos que acreditam que não há obrigação de pagar, tá? Por tal prejuízo, concordo em que esse é um dos casos que são numerosos, gente, ai, de coisa, injustiça, e a pessoa nem tá dando bola, sabe que tá errada, em que o causador do dano está isento das leis humanas e sujeito às leis do céu. Eu acho que é pior, devia pagar o que deve, ou ressarcir ali o dano que causou, porque a gente está, por enquanto nós estamos aqui, mas o que nos espera é eterno, né? Então é melhor pagar agora do que ficar eternamente devendo para Hashem, né? Isto é, não tem responsabilidade legal, mas está moralmente obrigado a pagar. A obrigação é moral. Se ele for decente, ele vai lá e vai ressarcir.
O tribunal não pode forçá-lo a pagar pelos prejuízos, mas ele está moralmente obrigado a compensar a vítima. Ele sabe. Ele sabe. Existe toda uma rede de leis relativas ao indivíduo que deseja cumprir a obrigação moral, ainda que não o faça por pressões legais. Também aqui há halachot, né, plural de lei, que estabelecem o que deve ser feito para pagar a dívida moral e até quando esta responsabilidade não mais existe. Olha só, então existem halachot que estabelecem o que deve ser feito para pagar a dívida moral e até mesmo essa responsabilidade não mais existe. Até quando esta responsabilidade não mais existe? Eu vou dar um exemplo, novamente, nunca pensei que fosse usar, eu não advogo, eu sou formada em Direito, não advogo, não faço nada nessa área, eu nunca pensei que fosse poder utilizar isso aqui nesse momento. A Hashem é maravilhoso, obrigada. Olha só, quando acontece, por exemplo, um atropelamento, vamos dizer, um atropelamento, a pessoa pode sair, né? Ela vai negar socorro, é uma coisa. Negar socorro é uma coisa, é penal. Ela pode atender a pessoa e levar ao hospital. Ela não está tendo essa penal aqui. Aí ela vai ter que arcar com o atendimento médico. A pessoa quebrou uma perna, vai ter que pagar todas essas coisas. A parte que foi lesada, ela pode ou não pedir mais do que isso. Vai depender da moral e da necessidade dessa pessoa. Porque tem gente que vai dizer, porque eu quero que você me pague tanto, porque, sabe, existe uma malícia nisso que é preciso ter a imparcialidade, um bom advogado, um bom promotor, todas essas coisas, né? Um bom juiz e tal. Mas acontece que você pode não ter infringido essa parte penal da omissão de socorro, mas atropelou um arrimo de família. Atropelou alguém que trabalhava com as pernas e que sustentava uma família. Então, imagina quando há morte, num caso assim. Você pode pagar o funeral da pessoa, tudo mais, não se negar a nada, foi um atropelamento culposo, sabe? Você não foi negligente, não foi imprudente, não foi imperito, aconteceu, veio um cara, os outros é que foram, enfim, você é inocente no atropelamento, mas mata a pessoa, né? O homicídio também aqui vai ser culposo, né? Não teve intenção, tudo mais. Porém, a família pode, e geralmente pedem, e com certeza devem ganhar, que eles entram com uma ação de danos, né? Morais ou perdas e danos, por daí sim, lucro cessante e tudo mais. Se tiverem menores na família, você vai ter um tempo X para realmente ajudar, pagar em dinheiro. Então não se está comprando a vida da pessoa que não volta, ela morreu. Não está colocando aquele em pé que não morreu, em pé trabalhando com sua perna, mas está ressarcindo esse tempo de um lucro cessante que ele teria se não estivesse parado, que ele não teria, ele continuaria ganhando e sustentando sua família. Ele está parado, ele tem lucro cessante, ele parou, ele não está podendo trabalhar. Ou posteriormente tem que se aposentar, porque simplesmente essas coisas acontecem, essas coisas são comuns. Então aqui nós temos lei penal e civil juntas, agindo juntas, né? Você não está pagando a família porque você matou sem querer a pessoa da família. Você está ressarcindo de alguma maneira aquilo que a pessoa deixou de promover para aquela família. Quando isso excede isso, aí é vingança. Aí não é legal, aí não tem divino no meio. Você não deve se exaltar nesse tipo de coisa. Então, perdas e danos, dano moral, principalmente por morte culposa, ou você detonar a pessoa que ela fica inválida, é muito delicado. Já era delicado lá. Eu quis me estender aqui porque somos pessoas e passamos por várias coisas, então alguém pode ter acontecido consigo ou conhece alguém, tá? Até o momento dessa responsabilidade não existir mais,
quando as pessoas são todas adultas e podem se sustentar, por exemplo. Você não vai pagar nem pela morte, nem pelo lucro cessante de alguém para o resto da sua vida. Isto não seria equânime, isto não seria justo. Outro problema legal com implicações para toda a lei civil é a questão de como agir no caso de mamon hamutal besafek, que é dinheiro em dúvida. Chega a ser engraçado, né? Essas coisas. Se todo mundo fosse decente, ninguém brigava por coisa nenhuma. Todo mundo sabe o que é seu. Todo mundo sabe o que é seu, todo mundo sabe o que dá, todo mundo sabe o que cobra, todo mundo sabe, sabe? Uma coisa é ignorar a lei, e você nem pode dizer que ignora a lei, pelo menos não aqui na nossa lei, tá? Isso não te isenta de nada, dizer que não conhece a lei, tem que conhecer a lei, tá? Isso não te isenta. Agora, burro ninguém é, tá? Burrinho, coitado do burro, o burro é tão legal, um animal tão bonitinho, a gente chama de burro, né? Mas desculpe, burro, mas ninguém é burro o suficiente para, ai, eu não sabia, ai, esse dinheiro é meu ou não é meu, eu não sabia, sabe? Sabe quando cobra mais, sabe quando bota a balancinha lá trabalhando diferente, bota um quilo na balança, né? A pessoa compra 1 quilo de feijão, a tua balança lá tá com um pouquinho a menos, você ganha umas graminhas de um, umas graminhas de outro, cobra o valor, mas bota menos. Não pode, tá? Isso na lei é Teb Neinor. É uma das ramificações. Você não pode, isso é roubo, tá? Bom, quando duas pessoas dizem ser donas de uma soma de dinheiro ou objeto, eu digo que é meu, você diz que é seu. O dono sabe, né? O dono sabe. E nenhuma delas pode apresentar prova adequada de seu direito. De acordo com o método legal, o valor disputado deve ser dividido entre os litigantes. Quer dizer, você está dizendo que é seu, o outro está dizendo que é dele, o juiz não tem certeza, tem dúvida, pega o dinheiro que vocês estão dizendo que é de cada um de vocês, divide ao meio e ponto final, metade para cada um. Isso é extremamente injusto, mas como fazer se não existe idoneidade e a pessoa não conta que não é dela, né? Vários argumentos foram levantados contra este ponto de vista, que foi rejeitado. Tanto porque não se pune o falso reclamante, porque na maioria dos casos isso é claramente injusto, pois todo objeto disputado pertence por direito a uma das partes. E privá-la dele é errado. Este era também o argumento citado contra a tendência a buscar acordo entre os litigantes. Nós falamos lá acho que no divórcio, lá no começo, não, acho que não foi no divórcio, no casamento, não foi, mas foi em algum momento foi falado no Talmud, que existem a conciliação, né? Isso existe em todos os direitos, existe aquela audiência. Eu não conheço um país que tenha leis que não tenha essa, dependendo do assunto, né? Geralmente civil, ou alguma injúria, difamação, que não tenha primeiro a audiência de conciliação. Por exemplo, num casamento, vocês realmente querem se separar, às vezes a pessoa desiste ali mesmo, né? Então, assim, este era também um argumento citado contra a tendência a buscar acordo entre os litigantes, tá? Porque o acordo trazia paz, mas não verdade. Lembra quando nós falamos que Shalom, um dos nomes de Hashem, Shalom, que é paz, que quando a gente diz Shalom para a pessoa, a gente já diz aquele oi cheio de paz. Shalom não significa ausência de guerra. Então, aqui, a paz é estabelecida, mas não significa que a verdade foi encontrada, foi verificada, foi comprovada, não é? Por outro lado, o parecer aceito na Halahá é que o ônus da prova cabe ao reclamante. Aqui, o ônus da prova é bem direito brasileiro. Nossa, eles copiaram os judaísmos, nós copiamos todo esse passado. Aqui, o que é o ônus da prova? O ônus, né? O objeto, né? Como o nexo causal que une uma coisa, a causa ao efeito, o ônus da prova deve ser comprovado por aquele que reclama. Se eu chegar para o juiz e disser assim, o fulano me roubou, eu não tenho
o juiz vai dizer, te roubou? Sim. Cadê o ônus da prova? Olha, esse imóvel é meu, eu estou aqui há muitos anos, né? Parecido com o uso capião, mas não é. E é meu. A pessoa não tem a escritura, a pessoa não tem provas. Quem tem que ter a escritura, quem tem que ter a prova de que o lugar é seu e tudo mais, é você que está reclamando, tá? E aqui também cabe aquela história do inocente. Todo mundo é inocente até que prove o contrário, mas quando você vai falar de alguém que alguém te roubou, justamente esse é o motivo, você vai ter que comprovar. Às vezes isso não é muito justo, mas é o mais justo possível. Enquanto este é incapaz de provar a justiça de seu pleito, os objetos disputados continuam na posse de quem os detém no momento. Quer dizer, eu digo que é meu, me devolve, mas eu não consegui provar. Então eu preciso ter o ônus da prova, eu sou o reclamante, mas isso continua com você, enquanto não se decidir, tá? Muitos pleitos monetários foram decididos à luz dessa regra básica. A propriedade, na prática, era retida pelo detentor e o ônus da prova cabia à outra parte. Existem certas disputas que não podem ser tratadas dessa forma. Por exemplo, quando dois reclamantes detêm o objeto ou quando nenhum deles o tem em seu poder. Os dois brigam por aquele imóvel lá que nem está com nenhum dos dois. Os dois reclamam por aquele que está com um terceiro. Vemos que daqui vai ter um problema até com o terceiro. Então, uma pessoa mora lá naquele imóvel e duas outras pessoas estão brigando dizendo que aquele imóvel é deles. Tá? Está em poder de outra pessoa. Em alguns desses casos, aplica-se às vezes a regra do dinheiro em dúvida será dividido. Aquele lá, né? Está em dúvida. Enquanto noutros casos, os juízes são instruídos a decidirem de acordo com seu livre critério. Olha que perigo isso, né? Sem quaisquer restrições legais. Estas questões, com todos os pormenores que elas implicam, são discutidas em extensão e profundidade no Talmud e na grande gama da literatura talmúdica até os nossos dias. Então, isso é discutido até os dias de hoje, mas o nosso objetivo era conhecer isso. No próximo vídeo, nós vamos entrar em Hazarká, que é a posse, e depois a falta de intenção não é defesa, outras coisas. Hoje, por aqui já está bom, mas antes eu gostaria de falar, já ficou longo, né? Sobre aqui quando fala de dúvida, por que não pune o falso, tanto porque não se pune o falso reclamante, quanto porque na maioria dos casos isso é claramente injusto. Não tem nada a ver com o assunto, mas eu não posso deixar vocês sem uma historinha um pouco mais bonitinha, menos delay e mais sabedoria para o nosso dia de hoje. Vou tentar contar a história, e muitos de vocês já conhecem, vou tentar contar a história, sem nem sei onde que está a história aqui, para poder ler e tal, sobre uma passagem de Melech Shlomo, que é o rei Salomão, sobre aquelas duas mães que chegam para Salomão, que decidia tudo, que era o bam, bam, bam. Nossa, tá dando uns curto-circuito aqui. Chegaram aquelas duas mães litigando, brigando, dizendo que aquele bebê era seu filho. Shlomo perguntou para uma, esse filho é seu? Aí a mulher, sim, é meu, porque ela roubou, porque ela se aproveitou, o meu é o que está vivo, o dela o meu é o que está vivo, o dela é que está morto. Viu como que eu tenho que repensar bem a história? Elas estavam brigando por um filho estava morto e um filho estava vivo. Bebê. Na noite, aquela que perdeu o filho, aquela que o filho estava morto, trocou o bebê que estava vivo, tá? Não vou explicar quem são as mulheres, isso não vem
ao caso, nem que elas estavam juntas. Não, isso não vem ao caso, é só para nós entendermos. Não são dois bebês, me desculpem, tá? Então a mamãe trocou o bebê morto pelo vivo. A mãe, no outro dia de manhã, do bebê vivo, viu, né? O que o vivo estava com a outra. Esse é o meu filho, né? A carinha, né, do filho. A mãe conhece o filho até pelo cheiro. E foram, então, levar isso a Salomão. Bom, Salomão disse, de quem é o filho, né? O vivo é o meu. Uma mãe disse, é o meu bebê. O outro já estava morto, né? A outra mãe dizia a mesma coisa, o filho é meu. Como é que Salomão vai dividir o filho no meio? Vou dar um pedaço para cada uma? Como é que ele vai ter certeza da veracidade? Quem está falando a verdade? Num litígio aqui que vai além do financeiro, muito além. Então ele diz o seguinte, bom, então ele pega o bebê, coloca o bebê em cima de uma mesa, de um lugar, pega uma faca bem afiada. Então ele pega uma faca bem afiada e, bom, se vocês vão ficar discutindo, nós vamos então matar o bebê ou cortar a metade, cada um fica com um pedaço. Quando ele chega, então ele diz, vocês vão decidir, vocês vão decidir, senão eu vou matar o bebê. Matar aqui. Quando ele chega com a faca e vai com tudo para fazer, então, esse ato abominável, a mãe, uma delas, diz assim, é dela, não mata, é dela, não é meu, o meu é o morto, é dela. Essa, a qual a outra disse é dela, ficou toda feliz, oba, que bom. Salomão pega o bebê vivo e entrega para quem? Para quem vocês acham que Salomão entregou o bebê? Entregou o bebê para aquela que disse que era da outra. Porque uma mãe verdadeira, uma mãe amorosa, jamais vai permitir que o seu filho morra porque ela está discutindo se ele é dela ou não. Ela vai preferir estar errada, ela vai preferir doar o seu filho para aquela que não era verdadeira do que ver o seu filho morto. E essa história é maravilhosa e eu fiquei devendo essa história para vocês porque eu contei muito mal. Começou a dar uns picos de luz aqui, cai a luz e coisa, não sei nem se tem internet, não sei nem como é que vai ficar esse vídeo e fiquei com um pouco de... Ó, de novo!